depois a nível presidencial e sim a nível diplomático, mas isso o presidente Lula não quer, porque ele não trata o Itamaraty como uma instituição de Estado, ele trata como se fosse um puxadinho do governo. Pois é, enquanto isso, o tiroteio entre os dois países continua. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, chegando com mais informações e mais bastidores. Aliás, ontem você trouxe outras informações, dizendo que ela continuaria lá, mas, de qualquer forma, é saber como que vai ser o desdobramento disso, diplomaticamente, politicamente, o que pode acontecer. Bem-vindo, Fabrício, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse caso mostra também uma questão envolvendo o governo de Donald Trump, que é o seguinte: a política diplomática de Trump desde o retorno à Casa Branca tem sido lenta. E o Brasil avalia que o nome de Daniel Pérez, cujo agrément não foi dado pelo governo brasileiro até o momento, é um nome extremamente ideológico. Das várias embaixadas americanas espalhadas pelo mundo, os Estados Unidos têm relações diplomáticas com 195 países, mais de 100 estão sem embaixadores neste momento, sendo que o governo Trump já está na Casa Branca há mais de 1 ano e meio. Então, Trump teve todo o tempo necessário, Marco Rubio teve todo o tempo necessário para indicar embaixadores ao redor do mundo. A avaliação do governo brasileiro é essa, de que os Estados Unidos estão com uma jogada política e que o preço que está sendo pago agora pelo Brasil não querer receber o embaixador Daniel Pérez até as eleições é o dessa retaliação envolvendo a embaixadora em Washington. E aí ficaria naquela situação do elas por elas. Quer dizer, é a forma dos Estados Unidos darem uma resposta, porque esse tipo de situação exige uma resposta americana, do Brasil não conceder o agrément, não dar o aval para a chegada do novo embaixador em Brasília, é retirar as credenciais da embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos. As relações não se rompem, elas continuam em um grau rebaixado, um grau menor do que o anterior, claro, mas elas continuam. E aparentemente o governo brasileiro está disposto a pagar esse preço porque ele entende que há sim uma possibilidade de interferência nas eleições. Não à toa os Estados Unidos queriam colocar 2 diplomatas aqui que são conhecidos, Thiago, por serem também muito próximos da ala ideológica do governo, da ala MAGA da Casa Branca. Sim. Mudando de assunto rapidamente, Fabrício, os governos do Irã e do Omã chegaram a um acordo para a passagem de navios, ainda falando sobre o Estreito de Hormuz. Efetivamente, qual foi esse acordo? Olha, a gente ainda vai saber os detalhes desse acordo com mais precisão nos próximos dias. O governo do Irã confirma que chegou a um acordo com o Omã e que vai divulgar os detalhes sobre o que vai acontecer no Estreito de Hormuz provavelmente ainda nesta semana, mas que o acordo foi celebrado entre eles depois de alguns dias de negociações. Vamos dar uma olhadinha no mapa que a gente separou aqui para entender como é que funciona hoje, mais ou menos, a situação do Estreito de Hormuz, ou como que ela deveria funcionar, porque o Estreito de Hormuz, a gente sabe, ele é estreito. Então você tem um lado que é a rota iraniana, por onde passam os navios, e a rota Omani, por onde também passam os navios. Uma mais próxima do Irã, outra mais próxima do Omã. O que aconteceu depois da assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã em junho? Navios que estavam passando pela rota Omani, ou melhor dizendo, fora da rota iraniana, estavam sendo alvo de ataques da Guarda Revolucionária do Irã. E isso fez com que os Estados Unidos retomassem os conflitos, rompessem com o memorando de entendimento. Até aí, a gente sabe, não tem nenhuma novidade. O que o governo do Irã está falando neste momento? Que eles chegaram a um acordo para as coordenadas geográficas de cada país no Estreito de Hormuz. Então, qual será a área da rota iraniana e qual será a área da rota Omani? Qual será exatamente? A gente vai saber quando eles divulgarem os detalhes do acordo. Mas o que estão dizendo as fontes? Que a entrada de navios vindo aqui pelo Oceano Índico em direção ao Estreito de Hormuz, para você entrar no Golfo Pérsico, será única e exclusivamente pela rota iraniana. Isso dá ao Irã uma vantagem muito grande, de basicamente selecionar quem é que entra no Estreito de Hormuz, quem é que entra no Golfo Pérsico, que é essa região onde você tem uma grande concentração de petróleo e gás. Essa que é a importância. É uma vitória do Irã nesse aspecto, e o Irã garante que esse acordo está sendo negociado única e exclusivamente com o governo do Omã, sem interferência de outros países. Mas a reabertura do Estreito de Hormuz é o ponto central da guerra nesse momento. A guerra já teve vários pontos. Quer dizer, começou
com os Estados Unidos falando que era contra o programa nuclear iraniano. Depois começou a se falar em troca de regime. E nesse momento, meses depois do início do conflito, a alegação agora é da abertura do Estreito de Hormuz, que, lembramos, estava aberto antes da guerra começar. Então isso aqui pode ser o ponto de partida para o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã ser cumprido, voltar a ser cumprido, que era o que o governo do Catar estava pedindo ontem e a gente falou aqui no jornal Jovem Pan. O que o governo do Irã também está dizendo? Que esse acordo com o Omã depende da não interferência de terceiros e que ele só vai ser colocado em prática a partir do momento que o bloqueio naval dos Estados Unidos também for derrubado. Esse é o problema. Aí que tá o problema, Thiago, porque a gente tem esse jogo de empurra entre os dois países. Os Estados Unidos, em algum momento, devem retirar o bloqueio naval. Eles já tinham suspendido isso lá atrás, quando o memorando foi assinado, mas já colocaram ele em prática novamente. Então, a expectativa é que, com esse anúncio iminente do governo do Irã, os Estados Unidos possam recuar um pouquinho o tom. Mas, ainda assim, a entrada de navios no Golfo Pérsico apenas pela rota iraniana é uma vitória para o governo do Irã. É a história velha e mofada de combinar com os russos, mas nesse caso, combinar com os americanos. Exatamente. Situação delicada.